Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do No Ponto para um Ponto. Nesse episódio de hoje, a gente vai olhar especificamente para o último item, a questão 41, item esse referente ao TPS de 2024, questões de história do Brasil. Encerrando então a primeira questão que a gente está analisando, um item que foi anulado pela banca. A gente vai tentar entender por que depois da vinheta. O item já está na tela, vamos a ele. No curso dos primeiros 5 anos após a chegada dos portugueses ao Brasil, a coroa portuguesa arrendou o litoral brasileiro a um consórcio de comerciantes lisboetas, com o intuito de iniciar e expandir a exploração do novo território e nele construir uma feitoria. A minha proposta para o episódio de hoje, mais do que trazer muitos subsídios para vocês, é tentar entender por que exatamente esse item, que ao que parece foi feito para estar certo, está errado, está foi anulado, né? Porque a banca anulou o item. Nos últimos concursos, a banca não tem trazido uma justificativa contundente, pontual, que permita ao candidato entender o motivo pelo qual muitos dos itens são anulados ou apresentam mudança de gabarito. Então, em algumas oportunidades aqui no ponto, a gente vai tentar averiguar isso, tentar estudar isso. Claro, também é uma maneira de a gente aprofundar os nossos estudos de história do Brasil. Esse item é mais um item que olha para o primeiro ponto do edital da disciplina, que mostra para a gente o quanto esse edital é escorregadio no que diz respeito à cobrança desse período colonial, do contexto de presença portuguesa na América. Eu digo isso porque, se a gente pegar o primeiro ponto, o primeiro subitem do item 1, ele já versa sobre o chamado período colonial. E o item em questão, o item que a gente está analisando, incontestavelmente é uma assertiva que olha para o chamado período pré-colonial na historiografia. Então é uma assertiva que, em tese, pelo menos na teoria, não está nem contemplada no edital. Então, muito cuidado, porque o edital de História do Brasil tem muitas pegadinhas e colônia é um tema inesgotável. Tudo pode aparecer na prova referente a Brasil colônia, esse período que vai de 1530 até o advento do período joanino, e mesmo antes o período pré-colonial pode também ser cobrado de várias formas na prova. Esse era um item difícil, eu diria um item relativamente difícil, porque os alunos não têm muito conhecimento sobre esse período. Alguns termos desse item podem ter suscitado dúvidas dos candidatos. Por exemplo, essa alusão a um consórcio de comerciantes lisboetas. A gente pensa nas capitanias hereditárias, a gente tem predominantemente representantes de uma aristocracia secundária, mas uma aristocracia vinculada à coroa portuguesa. Então esse é um primeiro ponto, a primeira expressão que pode suscitar dúvidas. Outra expressão que pode trazer problemas é essa ideia do arrendamento do litoral brasileiro, ou mesmo a origem desses comerciantes. O item se refere a esses comerciantes como se eles fossem comerciantes lisboetas, que nasceram ou que viviam, atuavam a partir de Lisboa. É um item um tanto complicado, difícil, e eu imagino que a anulação dele foi um alívio para muitos candidatos que podem ter julgado o item de forma errada. Por que esse item estaria
teria sido problematizado pela banca, né? Eu acho que valeria a pena, inclusive, mudar o gabarito, porque, pelo menos no meu entendimento, e aqui é interpretação minha, porque não existe, como eu disse, no CESP, nenhuma justificativa pontual. O CESP não buscou um elemento na assertiva que justificasse a alteração do gabarito, né, a anulação dessa assertiva, mas no meu entendimento, o grande problema desse item é essa alusão ao arrendamento do litoral brasileiro a um consórcio de comerciantes. O que é um arrendamento? O arrendamento vai acontecer no contexto colonial, né, muito recorrentemente, por exemplo, a época das capitanias hereditárias, a época do estanco, dos monopólios exercidos pela coroa portuguesa, e também nesse período pré-colonial. O arrendamento ele acontece quando o proprietário de um determinado bem, e no caso a proprietária é a coroa portuguesa, vai ceder o direito de exploração desse bem a uma outra pessoa que vai ficar conhecida como o arrendatário. Dom Manuel I, no caso, arrendou a esse consórcio de comerciantes, e Fernão de Noronha era um cristão novo, judeu convertido, que já vinha prestando serviços à coroa portuguesa na África, era sim um comerciante, então esse ponto do item tá correto, um consórcio de comerciantes começa a explorar o litoral por aqui. Só que Dom Manuel I, o rei de Portugal, não vai arrendar a esses comerciantes a exploração do litoral. Ele arrenda o monopólio de exploração do pau-brasil. O pau-brasil, a exploração do pau-brasil é estanco, é monopólio da coroa portuguesa. Talvez tenha sido o monopólio mais amplamente exercido, né? O monopólio estanco que dura mais no tempo. A coroa portuguesa tem o estanco do pau-brasil, o monopólio do comércio, a extração do pau-brasil de 1500 até o final da década de 1850, já, portanto, no contexto do Segundo Reinado. Então, o Dom Manuel, na verdade, cedeu o direito de exploração do pau-brasil a esses comerciantes. Imagino que alguns candidatos tenham percebido esse equívoco e tenham apelado para a mudança no gabarito, justamente porque não foi arrendado o litoral. Né? Arrendamento do litoral, ali no começo do século XVI, sugeriria uma cessão territorial por parte da coroa portuguesa. Essa possibilidade de exercício de soberania sobre um determinado território. Essa cessão territorial ela só vai ser observada de fato na historiografia com o advento das capitanias hereditárias. Tudo bem que Fernão de Noronha já vai receber a primeira das capitanias hereditárias, mas ali é um território bem específico e uma região insular, uma ilha. Não tá, esse território cedido não se encontra na costa da América Portuguesa ali, naquele litoral. Ele é uma ilha, a ilha de São João, que vai ser doada em 1504, vai ser a primeira capitania geral do Brasil, que mais tarde vai ser rebatizada de Ilha Fernão de Noronha. É uma concessão insular justamente porque tem o propósito de apoiar os comerciantes, apoiar o próprio Fernão de Noronha na logística, no comércio do pau-brasil, né? Apoiar aí o tráfico do pau-brasil, a retirada do pau-brasil do litoral da América Portuguesa nesses primeiros anos que marcaram o período pré-colonial. Então não houve ali
o arrendamento do litoral. A banca acabou não mudando o gabarito para errado, preferiu anular a questão. Percebam que o item também fala essa possibilidade de construção de uma feitoria. E aqui também houve um certo barulho, né, porque alguns historiadores falavam na obrigação de construir feitorias. Eu diria que, da maneira como está escrito, não é exatamente um problema. Mas uma pergunta que a gente pode fazer, até para tentar entender um pouquinho melhor esse período e como é proposto aqui, dando ponto para um ponto, é ganhar mais repertório, um repertório que pode ser utilizado em outros concursos, em outras provas. Quantas feitorias existiam ali na América Portuguesa nesses primeiros 5 anos a que alude o item? Feitoria, efetivamente, né, esse entreposto comercial com um porte interessante, construída em 1504, a gente só tem aqui no Rio de Janeiro a feitoria de Cabo Frio. Mas essa feitoria que foi estabelecida pela expedição do Gonçalo Coelho, né, e que é fruto direto desse consórcio de comerciantes. Inclusive, o arrendamento do direito de comércio ali do pau-brasil estava condicionado à construção dessa feitoria. Mas nesse período, comecinho do século XVI, alguns autores, a própria Maria da Linhares, destacam outras construções de menor porte que começam a aparecer também. Alguns pontos ali de escala em Porto Seguro, Bahia, muito pertinente, também Nordeste brasileiro vai ser muito visado nesses primeiros tempos. E, da mesma forma, uma outra construção, possivelmente no litoral de Pernambuco, antes mesmo das capitanias hereditárias, em Igaraçu. Então, algumas feitorias ou algumas construções vão tomando forma já nesses primeiros anos, a época do período pré-colonial. Já que a gente está explorando esses aspectos iniciais, vale a pena olhar um pouquinho para a figura do Fernão de Noronha, né? Esse cristão novo que eu mencionei, nascido em Lisboa, era comerciante, e que vai liderar esse grupo de comerciantes, né? Nomes muito menos conhecidos, mas homens de negócio que, como eu disse, já operavam na costa africana, seja promovendo o comércio de especiarias, seja tentando já se imiscuir na atividade do tráfico de escravos. Alguns desses viviam em Lisboa. Acho que um outro problema, algo que poderia ser problematizado, é essa alusão a comerciantes lisboetas, né? Porque muitos não nasceram na cidade, embora a maioria deles trabalhasse, né, vivesse, ganhasse a vida em Lisboa. Nomes como Francisco de Miranda, Benedito Luna, né, outros nomes menos conhecidos, muito pouco citados na historiografia. Mas eu, honestamente, acho que o grande problema dessa questão foi essa expressão arrendamento do litoral brasileiro. Eu mesmo tive dificuldade de identificar porque a banca acabou anulando o item, mas aí fiquei pensando, né, a gente lê, relê, até chegar à conclusão. Pode ser que existam outros argumentos, mas para mim esse foi o principal, se não o único motivo. Como eu disse, Fernão de Noronha, esse nome muito importante no início do período pré-colonial, vai receber a primeira capitania, uma carta de doação assinada pelo Manuel I. Essa doação não acontece por acaso, né? A concessão da ilha de São João é recebida depois das primeiras viagens desse consórcio comercial de comerciantes sob a liderança do Fernão de Noronha. Isso porque
essas foram iniciativas bem sucedidas. Então, a doação dessa ilha foi uma recompensa por serviços prestados e pelo próprio investimento do Fernão de Noronha, né? O Fernão de Noronha tinha investido bastante na exploração do pau-brasil, sob as ordens, né, vinculado, subordinado à coroa portuguesa, e essa exploração do pau-brasil é uma exploração bem sucedida. Destaque, então, e isso pode aparecer perfeitamente em outras provas, é que a Ilha de São João, e como capitania, né, em 1504, é uma experiência bem anterior à do sistema de capitanias propriamente dito, que é um sistema inaugurado depois da viagem do Martim Afonso de Souza. As novas capitanias vão ser recebidas pelos capitães donatários entre 1532 e 1534. Uma outra palavrinha interessante que a gente usou na aula de hoje e que pode ser um pouquinho mais desenvolvida, principalmente para aqueles alunos que não fazem aula com a gente, eventualmente podem ter dificuldade em entender o que é isso, é a palavra estanco. O estanco nada mais é do que o monopólio legal exercido pela coroa sobre algo relacionado aos seus domínios, né? Pode ser monopólio legal sobre a exploração de um determinado produto, de um determinado serviço, sobre produção, sobre comercialização. E aí, quando a gente fala em produção e comercialização, a gente também alude naturalmente a um produto ou a um serviço. E esse direito da coroa, né, de exercer o monopólio real, esse direito pode ser praticado, exercido, grosso modo, de duas maneiras diferentes. Primeiro, através da exploração direta. Então, Portugal pode criar órgãos para gerir esse negócio. A época da atividade mineradora, por exemplo, no século XVIII, existe a real extração de diamantes, porque o diamante, desde a década de 1730, é transformado num monopólio legal da coroa, né? Um estanco. E esse monopólio, esse estanco, também pode ser exercido, como foi o caso do relacionamento com o Fernão de Noronha, com esse consórcio de comerciantes. Esse monopólio também pode ser exercido através de contratos de arrendamento. Então, o rei, grosso modo, aluga o direito de exclusividade, exigindo alguma contrapartida. Já falamos que lá, no caso do Fernão de Noronha, a contrapartida, uma das contrapartidas foi comprometimento com a construção de uma feitoria. A feitoria é um entreposto comercial fortificado. Quando o Fernão de Noronha constrói uma feitoria, ele não está construindo um palácio em uma terra que foi doada pela coroa. Ele está construindo uma infraestrutura que serve de entreposto comercial fortificado para proteger o comércio das mercadorias ali, né, de eventuais ataques perpetrados por potências estrangeiras. Ataques que vão ser, de fato, observados já à época do período pré-colonial. Então, eventualmente, a coroa pode exigir algum serviço, alguma obra, pode exigir pagamento fixo, né, um imposto que fica ali fixado nesse contrato de arrendamento, mas a ideia é essa. A coroa, ela aluga o direito de exclusividade, pedindo alguma coisa em troca. E eu coloquei aqui na tela os principais estancos observados à época do Brasil colônia. Como eu disse, o estanco do pau-brasil foi o mais duradouro, atravessando o período colonial, ganhando sobrevida até meados do século XIX, já no contexto de um Brasil independente. O estanco da pesca da baleia, que foi instituído em 1614 e finalizado em 1801. Também em 1801 foi finalizado o estanco do sal, sobre o sal, né? Começou
em 1631, e não por acaso 1801 é marco para o fim do monopólio sobre a pesca da baleia e o fim do monopólio sobre a extração de sal. Esses tempos são tempos de ideias liberais em profusão, do ponto de vista econômico, em Portugal, né? A influência do Dom Rodrigo Souza Coutinho, as ideias liberais ganham força e, não por acaso, nesse período, alguns monopólios da coroa caem por terra. Esses outros dois produtos que aparecem, o tabaco, né? Sobrevive também o monopólio do tabaco até 1833 e o monopólio do diamante, como eu disse, instituído na década de 30, se não me engano, no ano de 1734 e perdura até 1832. Então são monopólios que caem ali à época do período regencial, quando caiu também o poder central no Império Brasileiro. É isso. Então, nesse item de hoje, a gente enfatizou mais o motivo pelo qual o item foi anulado. Acho sempre legal a gente fazer esse exercício, mesmo que eu não seja o dono da verdade, né? Eu colocar aqui a minha opinião e, a partir desse diagnóstico, poder trazer um pouquinho mais de conteúdo, né? Poder construir algo que seja útil para vocês nos próximos TPS. Eu fico por aqui. Até uma próxima oportunidade. Sigam sempre o No Ponto para um ponto. Curtam os nossos vídeos. Compartilhem. Se você gosta desse conteúdo, se você acha esse conteúdo útil, ajude a gente a fazer com que essa mensagem chegue a mais CACDistas. Tchau, tchau, gente.